Meu querido, minha querida, se tem algo que eu não vou fazer é mentir para vocês até o final desse vídeo, por isso, logo de cara eu já vou lançar a real. O iOS 18 é sim a versão do iOS mais completa e incrível que a Apple já desenvolveu e trouxe para o mercado, ponto final. É a mais cheia de recursos, é a mais útil e principalmente personalizável que eu já pude testar desde que eu comprei o meu primeiro iPhone lá atrás, há mais de 11 anos atrás. Gente, realmente, o que o iOS 17 trouxe de recursos, o iOS 18 complementou. É essa a sensação que eu tenho. No ano passado, o iOS 17, ele até surpreendeu, foi legal, realmente ali mudou um ponto ou outro. Mas ficou aquele gostinho de quero mais. Agora no iOS 18 eu já me sinto totalmente o contrário do que eu sentia o ano passado com o iOS 17. Eu sinto que dessa vez a Apple acertou em cheio e trouxe um prato ali, ó, bem servido de novos recursos. E eu posso até quebrar a cara com o que eu vou falar pra você agora, e eu espero que eu quebre a cara com o lançamento do iOS 19 ano que vem, mas eu acredito que talvez a gente tenha chegado no auge do que a Apple poderia desenvolver em relação a recursos tecnológicos para o iOS. Eu acredito que a partir do iOS 19, ou pelo menos ali nos próximos 3 anos adiante, a gente só vai ver algumas pequenas mudanças de design mesmo, porque realmente eu não consigo enxergar onde é que a Apple poderia estar caminhando daqui para frente, principalmente com o Apple Intelligence, que a gente vai falar um pouco mais sobre já já. Ponto é, agora que eu estou há 2 dias indo para o terceiro, testando a fundo o iOS 18 aqui no meu aparelho principal, que é o iPhone 14 Pro Max, eu entendi que sim, o iOS 18 ele é incrível, ele é cheio de recursos, extremamente personalizável, mas continua sendo a primeira versão finalizada, disponibilizada para todo mundo. E, gente, como primeira versão disponibilizada, é óbvio que ela não viria perfeito. Sim, ela tem alguns pontos a serem corrigidos, que eu espero que sejam corrigidos logo logo. E olha que eu estou falando da perspectiva de uso de um iPhone 14 Pro Max, que é um aparelho relativamente novo, é um aparelho um pouco mais recente e tende a entregar, enfim, uma experiência um pouco melhor comparada aos aparelhos mais antigos. E antes que você me questione, nossa Vini, mas eu tenho um iPhone mais antigo, qual é a sua opinião sobre isso? Calma lá, porque eu também testei o iOS 18 na versão final no iPhone XR, que é um aparelho secundário. Então, além do meu iPhone 14 Pro Max, eu também usei o iPhone XR com o iOS 18. E eu posso falar para vocês, são duas experiências completamente diferentes de uso do iOS 18. E até o final desse vídeo aqui, eu vou passar por todos os pontos que eu acredito que vocês precisam saber antes de vocês, de fato, atualizarem o aparelho de vocês. Vou falar sobre os bugs, vou falar sobre o consumo de bateria e também dar a minha opinião final se eu acredito que você deveria ou não atualizar o teu aparelho por agora, ok? Então fica aí até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nada que vem daqui pra frente. Claro, deixa o teu like e bora pro que interessa. Vamos começar essa análise do iOS 18. Logo que você atualiza o teu iPhone para o iOS 18, você dá de cara com um software extremamente bonito e extremamente personalizável. E quem assistiu a WWDC no meio desse ano sabe que esse seria o caminho adotado pela Apple para o desenvolvimento do iOS 18. Então, realmente, beleza e personalização não eram novidade, ok? Realmente, elas não eram novidade. O ponto é, do que adianta você ter uma personalização ali incrível, você poder virar o teu iPhone do avesso, mas você ficar à mercê do que a marca gostaria que você utilizasse e você não conseguir movimentar, enfim, os espaços ali que você poderia movimentar agora com essa personalização para torná-la cada vez mais útil para o que você gostaria de usar, para o que você precisa, não é mesmo? E essa chavinha, essa filosofia de liberdade, a Apple veio mudando desde o iOS 14. Antes do iOS 14, quem tá aí há mais tempo não vai me deixar mentir. A gente não tinha liberdade para absolutamente nada. A gente sempre ficava à mercê do que a Apple gostaria que a gente utilizasse. E não necessariamente aquilo que a gente gostaria de utilizar. E de lá para cá a gente viu isso mudando. A gente viu a Apple, enfim, mudando essa filosofia. E que ótimo que continue assim. Porém, agora no iOS 18, 4 versões depois dessa revolução total, eu entendo que pela primeira vez eu posso falar para vocês, a gente tem liberdade quase que total para deixar o iPhone o mais próximo hoje possível, enfim, do que representa a nossa personalidade e também do que a gente necessita. Ou seja, uma personalização
útil, quase completa. Quase completa porque talvez o único ponto que faltaria ali e que, quem sabe, em um futuro próximo a Apple traga, enfim, pra gente como possibilidade, que seria você poder instalar aplicativos de lojas terceiras. Eu sei que isso talvez seja um pouco difícil de acreditar, pelo menos para cá, para América do Sul, América do Norte, porém na Europa já é uma realidade. E seria realmente incrível a gente não ficar 100% ali atrelado à Apple Store e poder, enfim, baixar aplicativos de outros desenvolvedores, de outras lojas. Bom, mas como isso gira tanta grana para Dona Maçã, realmente é um tanto quanto difícil acreditar que isso possa se tornar realidade a nível mundial. Mas quem sabe, não é mesmo? Não apenas um software muito bonito e com personalização útil, mas o iOS 18 também foi desenvolvido para receber o Apple Intelligence, que já não é mais uma novidade. A gente sabe que é o sistema de inteligência artificial integrada que a Apple vai estar, enfim, trazendo agora no ano de 2024 e tá chegando para ficar, minha gente. E na minha humilde opinião, vai elevar e muito a experiência de uso dos iPhones, ok? Vai trazer ali um leque gigantesco de possibilidades incríveis, jamais vistas antes, pelo menos, no ecossistema Apple. E eu falo ecossistema Apple porque ele não somente vai estar disponível para os iPhones, mas também para outros produtos como os iPads e, se eu não estou falando besteira, alguns MacBooks. No caso dos iPhones, infelizmente, a gente já sabe que vai estar apenas disponível para os iPhones 15 Pro, 15 Pro Max e toda a linha dos iPhones 16, enfim, em diante. Porém, é óbvio que a Apple gosta de uma surpresinha e o fato dele estar disponível apenas para os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max e toda a linha dos iPhones 16 não seria a única delas, não é mesmo? Bom, mesmo que você tenha um iPhone 15 Pro, um 15 Pro Max, ou talvez você esteja aí pensando em comprar algum iPhone da linha 16 para ter acesso ao Apple Intelligence, você também precisa saber que o Apple Intelligence vai chegar oficialmente esse ano apenas em inglês. E tem algumas outras línguas que já foram anunciadas para o ano de 2025, como é o caso do chinês, japonês, francês e espanhol. Porém, português e qualquer outra língua ainda não existem informações, minha gente. Então, a gente não sabe se em 2025 a gente vai ver o Apple Intelligence já otimizado na língua portuguesa, ou se isso vai ficar ainda para um futuro mais longo, quem sabe 2026, 2027. Eu acho que pode ser que no ano de 2025 ali, para o segundo semestre, a gente veja o português chegando oficialmente, mas isso é uma especulação minha, não dá para ter certeza. Até então, a gente só realmente sabe que ele chega em inglês e o ano que vem chinês, japonês, francês e espanhol. Então, você precisa dominar alguma dessas línguas aí, além de ter o aparelho que vai ter a disponibilidade ali de uso do Apple Intelligence. Comenta aí embaixo o que você achou disso. Dito tudo isso, agora bora passar para os pontos que eu gostei no iOS 18, os pontos que eu não gostei em relação ao iOS 18, o que eu estou enxergando aqui até então de bugs, consumo de bateria e no final eu dando a minha opinião ali se eu acho que esse é o exato momento para você atualizar ou não o teu aparelho, ok? Óbvio, mais uma vez, em relação à experiência que eu tive com o iPhone XR e também com o meu iPhone 14 Pro Max. Começando pelos pontos que eu gostei, eu poderia até dizer que eu amei. O primeiro deles é o aplicativo dedicado às senhas. Antes a gente tinha acesso a essas senhas que estavam registradas no nosso iPhone através da aba Ajustes, mas não era tudo muito intuitivo, não era realmente tudo muito visual, era difícil de trabalhar, você tinha que ter um pouco de prática. Hoje ficou tudo muito mais visual com esse aplicativo dedicado, tudo muito mais intuitivo, tudo muito mais fácil de você conseguir movimentar e saber quais das suas senhas estão ali possivelmente em perigo por algum vazamento de dados e algumas que você talvez tenha que modificar, saber também quais são as senhas que você tem ali dividido por categorias como Wi-Fi, como sites, enfim. Realmente esse aplicativo veio para facilitar a nossa vida e tudo que vem para facilitar é muito bem-vindo. O segundo ponto que eu simplesmente amei é o fato que a gente pode mudar agora do modo claro para o modo escuro os aplicativos e não só isso, a gente consegue tonalizar eles também com as cores que, enfim, a gente preferir. E bom, no meu caso aqui eu gosto bastante dos tons de amarelo, verde, como vocês podem ver, o meu iPhone ele está totalmente personalizado
enfim, para ficar mais o meu jeitinho, mais a minha cara. E realmente, eu gostei bastante. Ainda falando sobre personalização, um recurso que eu gostei bastante, porém usei pouco, mas o pouco que eu usei já me deu bastante ideias diferentes de como é que eu posso, enfim, utilizar esse recurso da melhor forma possível. É o recurso onde a gente pode movimentar os aplicativos para qualquer espaço da tela e até mesmo deixar alguns espaços em aberto. Como eu ainda não usei a fundo, mas já estou com várias ideias diferentes aqui dentro, eu pretendo trazer um conteúdo dedicado de como personalizar da melhor forma possível o teu aparelho agora com o iOS 18. Então, logo esse vídeo vai estar por aqui. Mas de cara, eu posso falar para vocês, realmente, essa liberdade veio em boa hora. A nova central de controles com ícones onde a gente pode dimerizar, né, o tamanho deles, e também a gente pode escolher quais funcionalidades a gente quer na aba principal, e também com abas dedicadas à música, conexões e tudo mais, é o combo perfeito de praticidade e funcionalidade. De longe, realmente, a melhor central de controle que o iOS já teve. Outro recurso que o iOS 18 trouxe que eu achei maravilhoso é a possibilidade agora de gestos com a cabeça com os AirPods conectados ao seu iPhone, iPad ou um Mac, por exemplo. Para que serve esse gesto? Basicamente, se você receber uma ligação e naquele exato momento você não pode receber essa ligação, você apenas faz o sinal de não, obviamente com seus AirPods conectados, e o seu, enfim, ecossistema Apple vai desligar essa ligação automaticamente. Mas caso você queira aceitar essa ligação, você quer, enfim, atender, é só você fazer o sinal de sim, mais uma vez com os AirPods conectados, que o ecossistema ele vai atender essa ligação e jogar ali para o aparelho que você preferir. Se você tiver com seu iPhone, seu iPad, enfim, seu Mac, tanto faz, ok? Onde é que ele esteja conectado, você vai receber ou negar essa ligação. Eu, particularmente, nego 99,9% das ligações, porque eu gosto mesmo de mandar mensagem ou um áudio. Então, a maioria do tempo aqui eu tô assim, não, ok? Alguma ou outra eu acabo aceitando. De qualquer forma, isso não atrapalha o que você está fazendo. Parece bobeira, mas acredite, no dia a dia traz bastante praticidade. E o último recurso que eu simplesmente amei no iOS 18, mas só está disponível para os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max até então, é que quando você vai lá na sua biblioteca de fotografias, você encontrou uma foto que você quer editar e você quer apagar uma pessoa ali que está atrapalhando a sua foto ou algum objeto ou algo do tipo, antes a gente tinha que buscar um aplicativo terceiro para poder fazer isso. Hoje a gente consegue fazer isso nativamente no editor dos iPhones, ou seja, não precisando pagar nada externo para que você tenha acesso a esse recurso. E assim que eu tiver um iPhone 15 Pro, 15 Pro Max por aqui, eu vou testar com vocês, porque realmente é simplesmente incrível. E os dois recursos que eu particularmente não gostei, o primeiro deles é a nova galeria de fotos, a nova, enfim, aba de fotografias. Eu sei que para muitos ficou muito mais funcional, mas para mim eu achei que seria uma questão de tempo para se acostumar, mas eu já tô indo pro terceiro dia e eu ainda acho tudo muito bagunçado, acho tudo muito distante do que a gente já estava acostumado e acabou me causando um choque maior, por isso, até o exato momento, eu não gostei. Posso vir a mudar de opinião em relação a isso? Posso. Mas no momento, eu particularmente não achei legal. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da nova aba de fotografias, enfim, da nova galeria, do novo app Fotos. Quero saber a sua opinião. E o segundo recurso que eu não necessariamente não tenha gostado, mas não achei que está polido o suficiente, é os gestos com o olhar. Ele foi apresentado na WWDC, eu achei super interessante, realmente traz ali o ponto de acessibilidade, que é extremamente importante, mas ele buga o iPhone, ele ainda não consegue, enfim, ter um sistema muito bem trabalhado, equilibrado, como foi apresentado. Eu espero realmente que a Apple trabalhe para desenvolver, enfim, esse novo recurso, que é sim importante, para que realmente ele entregue a funcionalidade que foi apresentada anteriormente, porque nesse momento tá tudo muito bagunçado, infelizmente. Passado pelos pontos que eu gostei e os pontos que eu não gostei, agora vamos conversar sobre os bugs. E eu já logo adianto para vocês, não são muitos não que eu consegui notar, pelo menos nem um pouco comparado aos bugs que eu notei quando eu instalei o iOS 17 no meu aparelho lá no ano passado, na primeira versão finalizada. Por enquanto eu consegui notar 3 bugs, ok? Que estão presentes no meu iPhone 14 Pro Max, mas no iPhone XR é um pouco pior, acontece com mais frequência.
Até porque o iOS 18 é um software que exige mais poder de processamento, principalmente para conseguir lidar ali com todas as nuances de design e de personalização que o iOS 18 trouxe. Então, infelizmente, o iPhone XR ele não está lidando bem, enfim, com essas mudanças, ok? Mas falando exatamente sobre os bugs, o primeiro deles, né, dos 3 que eu consegui notar, é que quando eu estou ali personalizando os meus aplicativos, principalmente quando eu estou ali dimensionando eles e mudando eles de lado, eu consigo perceber que em certo momento eu não consigo mais modificar nada. Ele simplesmente trava, eu não consigo aumentar ou diminuir o aplicativo, eu não consigo jogar ele exatamente para onde eu queria, mas isso acontece depois de um certo tempo personalizando, e não exatamente logo de cara. O segundo bug que para mim ficou muito notável é na central de controle, que em certos momentos do dia eu simplesmente puxo a central de controle aqui pelo canto do meu iPhone e abre as notificações, mesmo que eu puxe pelo cantinho direito, que normalmente deveria vir a aba de central de controle, ok? Então é algo que vem acontecendo, é um bug sim, não era para acontecer dessa forma, eu espero que seja corrigido logo logo. E o terceiro bug que eu consegui notar aqui no iOS 18, que inclusive está acontecendo agora, vou mostrar para vocês, é que a minha barra de navegação simplesmente não funciona. Então, se eu estou com o iPhone bloqueado e eu tento abrir o iPhone novamente, eu não consigo. Se eu tento abrir os aplicativos que estão abertos em segundo plano, eu não consigo, como vocês estão vendo. E isso vem acontecendo com bastante frequência. Era algo que não acontecia no iOS 17, por isso eu constatei com um bug aqui do iOS 18. Infelizmente, é algo que atrapalha o uso ao longo do dia e eu espero também que a Apple corrija isso logo ali com um pack de atualização do iOS 18, que acredito vir provavelmente na próxima semana ou na outra. Eu também verifiquei em alguns portais que alguns usuários estão reclamando que não estão conseguindo enviar áudio através do iMessage, que o iMessage está bem bugado. Eu particularmente não uso o iMessage, eu uso apenas o WhatsApp, então eu não posso constatar isso para vocês como um bug, porque eu realmente não tenho uso diário ali desta funcionalidade, não é mesmo? Mas para os usuários que utilizam bastante o iMessage, comenta aqui embaixo se vocês estão tendo esse problema. Em relação a bugs, eu não tenho muito mais o que dizer para vocês, pelo menos não por enquanto. Se eu tiver algo a mais, ou eu trago aqui no canal, ou eu trago nas minhas outras redes sociais. Mas esses foram os que eu consegui realmente constatar que estão acontecendo comigo. Muito pouco, principalmente comparado aos últimos iOS que a gente atualizou o nosso aparelho, como é o caso do iOS 17, iOS 16, iOS 15, 14 e por aí vai. Dessa vez realmente parece que a Apple trouxe um sistema um pouco mais redondo do que jamais ela trouxe antes. E que bom! E espero que esses pequenos problemas realmente sejam corrigidos logo logo. Agora vamos falar sobre consumo de bateria. E aqui não tem muito para onde correr. Como o iOS 18 é um software voltado para design, voltado para personalização útil, e ele está cheio de animações, é óbvio que ele vai consumir mais bateria, enfim, do que o iOS 17. Isso é uma realidade. E, enfim, eu já fui atualizando meu aparelho sabendo disso. E eu espero que você, caso não tenha atualizado o seu aparelho, também saiba disso, por isso eu estou passando essa informação para você. A questão, meu querido, minha querida, é que no meu iPhone 14 Pro Max, que antes eu normalmente dava no máximo ali 2 cargas em dias que eu usava ele bastante, hoje que eu nem usei tanto assim, eu já dei 3 cargas. A primeira delas às 7 horas da manhã, a segunda às 2 horas da tarde e a terceira e a última até então às 6 horas da tarde. Agora são exatamente meia-noite 12 do dia 19 e o meu iPhone já está com 28% de bateria. Eu tirei ele da tomada às 6 horas da tarde, para vocês terem mais ou menos uma noção. Eu acredito, fielmente que o iOS 18 sim gaste mais bateria do que o iOS 17, porém eu também acho que isso também está atrelado à instabilidade ainda do iOS 18. Eu acho que mesmo ele gastando mais bateria, ele não gaste tanta bateria a mais assim, da forma como ele está gastando. Então nesse momento o consumo de bateria está péssimo. No iPhone XR, então, meu querido, minha querida, aqui esquece. Além de um gasto excessivo, ele trava bastante, ok? Exatamente porque o iPhone XR também não tem, enfim, um processador tão atual quanto os aparelhos, enfim, mais atuais. Então aqui, realmente, além do gasto de bateria excessivo, a gente tem um processador que não consegue otimizar esse gasto.
Então, aqui, usando pouquíssimo, eu já dei 2 cargas, ok? Pouquíssimo mesmo, porque ele é praticamente secundário. Então, em resumo, o consumo de bateria está horrível no iOS 18, pelo menos para por enquanto. Pode ser que isso melhore, espero que sim. Mesmo que, como eu já disse, ele gaste um pouquinho mais de bateria, não era para estar gastando tanto assim, não é mesmo? Óbvio, ainda é muito cedo para eu bater meu martelo e falar que esse é o gasto exato, enfim, do iOS 18, mas com o tempo a gente vai acabar descobrindo. Por último, mais ou menos importante, a minha opinião final. Vale ou não a pena você atualizar o teu aparelho agora para o iOS 18? No geral, eu diria para todo mundo esperar mais um pouco até ter um pack ali de correção para essa primeira versão do iOS 18, independente do aparelho que você tenha. Mas, se você tem aparelho mais antigo, tipo iPhone XR, iPhone 11, por exemplo, esquece, meu anjo. Não atualize agora. Mesmo que esteja disponível, não significa que está bom. E, infelizmente, esses aparelhos não têm poder de processamento para o que o iOS 18 está exigindo nesse momento. Obviamente que com o tempo a Apple vai otimizar essa experiência, vai reduzir alguns pontos aqui conforme o feedback dos usuários, aí sim ele vai ficar um pouquinho mais redondo para você poder utilizar. Mas nesse momento não está fluido, não está legal, está sim com os bugs muito aparentes, está travando, algo que não é interessante. Se você já está usando o iOS 17 aí na versão mais atual e o seu aparelho está rodando lisinho, não tem o porquê você arriscar o iOS 18 agora. Porém, por outro lado, se você já tem um aparelho um pouco mais atual, e um pouco mais atual eu já diria ali a partir dos iPhones 12, 13, ficando realmente muito bom a partir dos iPhones 14, aí sim, sabendo dos problemas que você pode enfrentar, arrisca, ok? Porque realmente o iOS 18 é sim um software muito bom. Ainda não está 100% otimizado, logo provavelmente vai estar, mas nesse momento vale a pena a curiosidade, ok? Obviamente sabendo onde é que você está pisando, que sim, terão alguns pequenos problemas, ok? Mas serão problemas que vão acontecer ao longo do dia, mas não irá atrapalhar a sua experiência de uso. Então, se você aí não liga para isso e você quer experimentar o iOS 18, tendo um aparelho mais atual, eu recomendo sim que você atualize. Agora, caso contrário, se você não tem, enfim, tanta ansiedade aí de experimentar o que tem de novo, eu diria para você esperar mais um pouquinho. Pelo menos o primeiro pack aí de atualizações. E o vídeo foi isso mesmo, eu espero real que vocês tenham curtido essa análise completa das primeiras 48 horas aqui com o iOS 18. Como eu falei para vocês, ao longo, enfim, das próximas atualizações, ao longo das próximas semanas, conforme tiver qualquer novidade, eu vou trazer aqui para vocês e também nas minhas outras redes sociais, por isso me siga lá no Insta, TikTok, todos os links vão estar aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrever ativando o sininho para você não perder mais nada que vem daqui para frente. Deixa o teu like, caixa de comentários está aberta para você deixar, enfim, a sua opinião, claro, sempre com muito respeito. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou.